Bom, antes de falar sobre um projeto já montado, a ideia aqui é desconstruir o projeto, desconstruir, né? Não destruir. E uma das coisas, um dos movimentos, um dos gestos que se faz para desconstruir é entender como foi construído. E por isso, antes de falar de tema e delimitação, justificativo, objetivos, revisão bibliográfica, etc., eu queria pontuar uma questão. Eu sou professor de língua inglesa e quando eu terminei a graduação, né, aí vem a formalização, né? Então eu me formei e há essa formalização jurídica, o diploma e tal. Então me tornei um graduado, professor de língua e literatura inglesa. E aí eu busquei um mestrado. O meu mestrado, que eu já disse que foi importantíssimo. Ele foi mais importante que o meu doutorado no sentido de que foi no mestrado que eu conheci a universidade, foi no mestrado que eu aprendi a fazer pesquisa, embora eu já tivesse feito 2 projetos de iniciação científica e tivesse passado pelo trabalho de conclusão de curso da graduação. No No mestrado, de fato, eu passei por esse letramento, né? Por essa alfabetização, para quem gosta do termo mais antigo. Eu estava lá fazendo um projeto sobre cinema. Fiz meu mestrado na Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, uma universidade pela qual eu tenho muito carinho, e também pela cidade, por Natal, por Rio Grande do Norte. E Bom, escolher Natal, eu tive a oportunidade de ir para Brasília também, mas preferi ficar em Natal, isso já é uma outra história, né. Talvez seja uma história aí para se contar e para se falar quando você tem chance de escolher entre cidades nas nossas últimas horas desse curso, que é para responder as perguntas, possíveis dúvidas e comentários e etcétera. Bom, mas eu estava lá fazendo meu mestrado, a temática do meu mestrado era o cinema no desenvolvimento das habilidades linguísticas. Para quem não sabe, é basicamente escrever, falar, ler e ouvir. E eu trabalhava com um filme chamado The Devil's Advocate, O Advogado do Diabo, um filme com Al Pacino. E, enfim, muito linguística aplicada, assim, voltado para o desenvolvimento, né, de atividades para se fazer em sala de aula, utilizando cinema, utilizando o aspecto cultural e tal. E eu estava lá, pagando os créditos, fazendo disciplinas, lendo, pensando na escrita da dissertação para o projeto de qualificação e etc. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, e é por isso que eu estou relatando isso. Um mini curso, tipo esse aqui, só que na época o mini curso era presencial, hoje há trocentos mini cursos virtuais, né? Eu estava lá fazendo um mini curso com o professor Faraco, da Federal do Paraná. O Faraco, que é um grande especialista em Bakhtin. O Faraco que recentemente disse uma frase fenomenal, ele disse o seguinte: não usem o nome de Bakhtin em vão. Recentemente, dependendo de como vocês interpretam o tempo, acho que tem o quê? 1 ano, 2 anos. Para mim é recentemente. O Faraco foi lá ministrar um curso, um mini curso, sobre Bakhtin, um teórico, né, pessoal de letras, hoje em dia, na época lá em 2002, também, mas não tanto. Era outro momento, as traduções do Bakhtin para o português ainda vinham do francês e não do russo. E ele foi lá dar esse mini curso. Isso é bem importante. Então, assim, eu fui assistir um mini curso com um professor de outra universidade que foi convidado para ministrar esse mini curso de curta duração ali, uma semana, 15 horas de aula no total, sobre um teórico. E aí ele explicava a teoria, ele conhece, né, muito bem, e fazia uma análise de um filme. E eu trabalhava com cinema, fui lá assistir. Eu, eu, eu fiquei encantado com a teoria.
Eu olhei para aquilo e disse: "Eu queria fazer isso". Ah, e eu estou falando isso pelo seguinte, não é retórica não, é verdade. Eu voltei para casa na época e eu não consegui dormir. Estranho, né? Eu não consegui dormir, eu fiquei pensando naquilo. Aquilo me fascinou de uma tal forma que eu perdi o sono. E até hoje eu falo isso para os meus orientandos, né? Existe algum assunto temático que quando você começa a pensar, eu não vou dizer que você não vai dormir, mas assim, consiga fazer o seu olho brilhar. Eu falo isso pelo seguinte, pode parecer que não, mas vocês podem acreditar, ânimo e entusiasmo ajudam muito um candidato à pós-graduação. Então, não é só um interesse, eu estou interessado aqui em estudar Bakhtin, eu sou da história, estou aqui interessado em estudar a Idade Média. Mas por que você quer estudar a Idade Média? Você pode dar uma resposta técnica, né? Eu quero estudar as questões indígenas. Não é por que você quer estudar. Pode ser apenas uma questão de curiosidade, investigativa, você dá uma resposta técnica. Mas, se você tiver brilho no olhar, e isso aí não se finge, isso não é uma coisa retórica, de autoajuda, não, viu? É ânimo. Então, assim, procure um tema que faça a sua pupila dilatar. É, então, eu estava no mestrado e despertei para isso, né? Quero trabalhar com isso. E aí veio uma coisa. É, eu não tinha tempo. Fui falar com o meu orientador e meu orientador foi muito sábio em dizer: olha, você já qualificou praticamente, tua qualificação está marcada, seu trabalho está na metade do caminho. Você vai largar tudo para fazer outra coisa e se não der tempo, você perdeu o prazo. Você não consegue defender. Você não consegue qualificar no prazo. E aí, como é que faz? Termina logo essa temática e aí depois você faz outra coisa. Eu estou falando isso pelo seguinte: a temática com a qual eu entrei no mestrado era uma temática, sim, que me dava brilho no olhar. Assim, eu já vinha trabalhando com aquilo desde a graduação, desde o quarto período, quando eu iniciei a questão do PIBIC, da iniciação científica. Mas, passado algum tempo, eu me deparei com aquela teoria, era uma teoria outra, uma teoria da enunciação, uma teoria do discurso, para quem preferir. Eu penso que é uma teoria do discurso, e eu decidi que eu queria fazer aquilo. Mas nem sempre dá para viver do brilho no olhar. Então, eu claramente tinha um interesse muito grande em desenvolver um trabalho bakhtiniano. Mas eu tinha que terminar o mestrado, né? E aí eu fiz a qualificação, fui para a defesa, e aconteceu uma coisa bem interessante. Essa coisa, eu penso, continua acontecendo com os mestrandos e mestres de hoje em dia. A pessoa termina o mestrado e ela se pergunta: eu faço doutorado? Ou eu penso no emprego? Principalmente para quem é professor, para quem é da licenciatura. O pessoal do bacharelado, é, é, nem sempre. Ah, dependendo de qual for o bacharelado. Eu tinha uma grande dúvida, né? Então, eu me perguntei: será que eu sigo para o doutorado ou eu penso num concurso? E eu digo isso pelo seguinte: na época, estava sendo criada uma universidade federal nova no país, a Federal do Tocantins. E eu pensei em fazer concurso para lá, fui falar com o meu orientador. O meu orientador me deu a sugestão sábia, de novo, de dizer o seguinte: olha, quantas vagas de concurso teve esse ano? Era o ano de 2004. E eu andava em todos os sites de todas as universidades federais na época, sempre, procurando concurso. E eu não me recordo agora se foram 4 ou 5 vagas disponibilizadas no Brasil todo. E ele me perguntou, né, quantas vagas existem para o doutorado? Eu disse, eu não sei lá.
umas 500, se for somar todos os programas de doutorado do Brasil. Disse, então, você tem 4, 5 vagas para um emprego. E você tem 400, 500 vagas de doutorado? Vou tentar um emprego. Para mim isso era um raciocínio lógico, mas nem todo mundo concordava e nem todo mundo concorda hoje. Eu fui bem sucedido, passei no concurso, mas não tomei posse. Eu já sabia, né, que poderia haver uma vaga de reposição em Manaus, eu sou de Manaus, e aí eu fiquei de olho lá e consegui entrar. Sou daqui, sou de Manaus, falo daqui agora nesse momento, né, nesse mini curso virtual, e consegui entrar. E aí quando eu entrei, quando eu virei professor universitário, eu tive uma chance. Qual foi a chance? De eu poder fazer algo, de eu poder estudar e me preparar para um doutorado com mais calma, porque eu não teria uma carga horária de sala de aula tão absurda como a que eu tinha na escola pública básica, né, da educação básica. Então, eu comecei a estudar a teoria na qual eu queria me aprofundar. E como professor da graduação, eu ministrava aula para a graduação. Eu ministrava aula de língua inglesa e de literatura. E aí eu fui estudar. Li os livros do Bakhtin, um a um. Li artigos e tal. Mas me concentrei nos livros. Eu fiz isso à época. E fui pensando, eu vou pensar em usar essa teoria com alguma coisa aqui da literatura. E decidi montar um projeto. Eu estava dando aula de literatura inglesa, estava trabalhando com Ulisses do James Joyce. O Ulisses do James Joyce, para quem não sabe, em certa maneira, uma releitura do Ulisses clássico, quantidade de capítulos, etc. Tem até uma correlação, o que a ilha de Calypso, como ela é representada no Ulisses moderno, etc. Então eu li uma teoria, eu estudei uma teoria do Bakhtin, e ministrando a aula eu comecei a fazer o seguinte: bom, eu estou aqui lecionando um assunto de literatura inglesa, estou trabalhando com Ulisses, eu vou usar um livro em inglês de uma coleção, os grandes livros, The Great Books, tem um compêndio chamado The Great Ideas, as grandes ideias, e lá você tem ideias, né, tipo anjo, Deus, língua, amor, desejo, e você tem um artigo, um estado da arte. É uma coleção, originalmente na Enciclopédia Britânica, que você tem os grandes livros, né, os Great Books. Então você tem Homero, você tem Freud, você tem Sartre, enfim, você tem Goethe, você tem Hume, você tem Locke, você tem Marx, você tem os clássicos. E você tem essa coleção de artigos escritos, inspirados nesses clássicos. E não é só inspirado com a deusa da inspiração, com a referência. Então, você tem lá linguagem, você pega o capítulo de linguagem, você vai ter referência ao que o Platão disse, né? O diálogo socrático-platônico sobre a linguagem, o Crátilo. O que o Freud disse sobre linguagem, e aí aquele pequeno artigo de 10, 15 páginas tenta sintetizar a discussão sobre a linguagem desses textos clássicos e relaciona, faz referências. Olha, no livro 23, na página 12, você encontra a citação do Saussure, por exemplo. Então, o que eu fiz? Eu peguei as temáticas de literatura do Ulisses, amor, por exemplo, e puxei o artigo lá dos Great Ideas e trabalhei com os alunos. Vamos ler esse artigo aqui que tenta ser um artigo de estado da arte, de textos clássicos sobre amor, e também sobre desejo, e também sobre mulher, e também sobre homem, e também sobre morte, e por aí vai. E aí a gente refletia sobre a temática, e no final eles tinham que escrever, no final, que eu digo, depois dessa discussão, tinha
uma agenda ali, né, de leitura do texto, Ulisses, de discussão dessas temáticas e de escrita. Então, eles eram alunos, professor de língua inglesa, eles eram alunos do curso de língua inglesa, eles escreviam em inglês. Eram ensaios curtos ali, uma página, 2 páginas, 2, 3 páginas. A ideia é que, conforme o semestre fosse passando, esses ensaios fossem aumentando as páginas. Então, eles terminavam escrevendo um ensaio ali de 4 laudas, 5 laudas. E eu fui guardando esse material, né? Então, assim, eu fui coletando esse material porque eu acreditei que esse material poderia ser muito interessante para discutir o que eu chamo aqui no título do trabalho, no título do projeto, de a leitura do outro na escrita do eu. Então, assim, o outro é, são os autores, são os narradores, são os escritores, os escreventes desse texto da Enciclopédia Britânica, dos artigos e etc. O eu, aqui, a escrita do eu, é o aluno, é o discente que está escrevendo o ensaio. Então, como é que ele critica, como é que ele se apropria, como é que ele vê essa discussão temática sobre a personagem feminina, sobre a questão da mulher, sobre o relacionamento entre uma mulher, etc. Então, sobre as temáticas, né, que a literatura trata. E juntei esse material, coletei esse material durante um ano. Até hoje eu tenho esse material. E a minha ideia era fazer um projeto de doutorado, né, sobre isso. Então, vocês percebem, assim, um movimento. Eu aproveitei o meu tempo e estudei uma teoria. Um outro movimento, eu usei o meu trabalho, no caso, o meu trabalho, já era professor universitário, eu estava trabalhando, ensinando língua e literatura, decidi pegar literatura para fazer esse trabalho. E fui coletando os dados, né, fui coletando esses textos. E comecei a analisar os textos, para pensar em como eu poderia utilizar a teoria, fazer análise, etc. E lendo material correlato, né? Uma coisa muito interessante era conversar com outros colegas, então, colegas da filosofia, outros colegas da literatura, outros colegas da linguística. Eu estou montando um projeto para doutorado, estou fazendo isso. Conversar com outras pessoas é muito bom, porque as pessoas são diferentes, leem textos diferentes, elas vão dar ideia. Olha, por que você não, colega da filosofia, né? Por que você não leu o texto X, leu o texto Y, e um colega da linguística deu outra ideia e por aí vai. E aí, nessas conversas também surge o quê? Ideias de programas de pós-graduação. Por que você não tenta a seleção na universidade tal? Por que você não tenta com o professor tal? Eu estudei na Unicamp, eu estudei não sei aonde, eu fui na fulano ali que foi para a Alemanha, tem uma tradição alemã que pesquisa a questão de alteridade, vê isso, e aí você começa a ouvir. Isso é muito bom. O que é ruim? Em geral, a maioria das pessoas não tem com quem conversar. Então, as pessoas ficam sozinhas. Ler já é um ato solitário, escrever também já é um ato solitário. E aí, quando você está pensando numa pesquisa, muitas vezes você não tem com quem falar. Muito bom. Então, essa foi a minha ideia e eu coletei os dados. E aí, eu fui fazer um processo seletivo na Federal de Santa Catarina. E aconteceu uma coisa muito interessante antes de eu falar propriamente aqui do texto. Tema e delimitação, justificativa e etc. Eu acho muito interessante saber de onde eu vim, né? Então, assim, o que eu fiz no mestrado e o fato de eu ter tido a chance de ter um certo tempo livre para eu poder me dedicar à leitura e de eu poder pensar em como coletar dados para montar um projeto. E aí aconteceu algo bem interessante. Eu fui para a seleção, passei na prova escrita, prova clássica, né, textos clássicos. Não era uma prova exatamente sobre o projeto, era uma prova de textos clássicos da linguística. Prova de língua estrangeira, passei na prova de língua estrangeira, aí fui para a entrevista. Na entrevista,
a comissão de seleção, a banca examinadora, tinha o clássico, né, tríade de 3 membros, e curiosamente, a professora para que eu queria que me orientasse, estava na banca. E o que eu já tinha feito? Eu já conhecedor, né, dos detalhes acadêmicos, ou pelo menos de boa parte dos detalhes, eu já tinha lido a tese dela. Era uma professora pactiniana, e, aliás, a tese dela é muito bem escrita, né, falando... É bom que eu já concluí o doutorado tem um tempo, então não é retórica, não é elogio interesseiro. De fato, é uma tese muito boa. E eu fiz isso por quê? Porque ler a tese do professor ajuda a traçar um raio-x de quem ele é academicamente. Então, eu sabia mais ou menos como ela pensava, como é que ela se apropriou da teoria, etc. E fui lá para entrevista. E na entrevista, a entrevista começa, né, com aquele 2+2 ali pessoal e tal. Bom, você tem que se mudar, não sei o que, etc. E em dado momento, questões teóricas, você pode me explicar isso aqui? Você escreveu isso, isso. E, de fato, né, algumas questões que eu penso que não ficaram claras, a gente vai ver isso aqui ao longo do projeto. E aí eu peço desculpas, não ficou claro mais o que eu quis pontuar, e aí citei. Eu havia lido o teórico tal, papapá, papapá, minha ideia é essa. E eu penso que ficou claro que eu tinha lido a teoria, que eu tinha me esforçado para coletar dados, e isso não significava que aqueles dados eram sagrados, não? Então que eles não podiam ser revistos, que eu não tivesse que coletar outros dados, ou tivesse que complementar, etc. Mas o fato de eu ter me debruçado sobre uma metodologia, o fato de eu ter me debruçado sobre questões de coleta de dados, então eu queria trabalhar com o estudo de caso, com 2 tipos de triangulação, uma triangulação teórica e uma triangulação de dados em si. O que era uma coisa que me chamava muita atenção na época, né? Não fazer só a triangulação dos dados, mas também fazer uma triangulação teórica de como as teorias veem determinado dado. E para isso eu tinha lido Mohan, questão do complexo e tal. Muito bem, eles gostaram, né? Aí a professora, para quem eu estava disputando vaga, vira para mim e diz o seguinte: Leonardo, eu não oriento esse projeto que está aqui na frente de vocês, porque eu não oriento inglês. Ela era de língua portuguesa. Então, você tem que mudar o projeto. E aí eu te pergunto, você aceita mudar o projeto? Minha resposta: claro, eu mudo o projeto. E aí ela deixou claro: olha só, não é uma adaptação, você não vai, não, tira isso daqui, você vai coletar novos dados, não, você vai fazer outro projeto. Isso me deixou numa situação muito singular. Por quê? Porque eu entrei no doutorado sem projeto. Eu entrei porque, digamos assim, eu fui aprovado no conhecimento teórico, eu fui aprovado no conhecimento metodológico para coletar dados, eu já tinha feito como a coleta de dados, me fizeram perguntas sobre a questão do estudo de caso, da triangulação, eu estava estudando determinado teórico do estudo de caso, e me fizeram perguntas em relação a outro teórico e tal. Ok, mas não é esse. Então, assim, esse aqui, a leitura do outro na escrita do eu, um estudo de caso sobre a escrita e o discurso reflexivo, esqueça. A questão é, você aceita? E eu disse, aceito. Muito bem. Então, assim, esse projeto que está aqui na frente de vocês, ele cumpriu uma missão. E ele ficou lá na minha gaveta durante essas décadas. E eu tirei ele da gaveta para trazer aqui para vocês, porque é preciso revê-lo. Tá? Eu prefiro revê-lo do que ficar falando aqui que, olha, vocês no tema de delimitação, vocês vão escrever assim, assim, assim. Não, eu escrevi assim, e eu errei aqui e ali, e acertei aqui e ali. E os meus acertos me ajudaram a entrar. E os meus erros são meus erros, né? É uma coisa que eu acho, inclusive, que ajuda na questão emocional. Não existe projeto sem erro.
Isso é ilusão. Todo projeto tem erro. Ninguém aqui é perfeito. Isso é uma obviedade. Mas uma ilusão de que tem que estar tudo absolutamente perfeito, primeiro machuca as pessoas emocionalmente e ajuda a construir um ambiente tóxico. Então, assim, todo projeto tem erro. A questão não é se os erros vão travar você na seleção, a questão é se a quantidade de acertos vai ajudar você a entrar. Muito bom. Tendo dito isso, eu queria partir aqui para o tema e delimitação e para a justificativa. Uma parte da justificativa. Então, o tema e a delimitação. É curtinho, não se preocupem que eu não vou ler todo o projeto. Né? Não vou torturar ninguém aqui lendo linha a linha. Mas o tema e a delimitação é curtinho, eu vou ler. Diz o seguinte: o presente projeto pretende investigar como se processa a leitura de textos geradores em uma faculdade de língua inglesa. O objeto precípuo de formar professores perpassa a leitura e a escrita dos textos aqui em voga. A função do sujeito e da relação identidade-alteridade, isso me preocupava muito. Na verdade, esse era não sei se o meu foco principal na época, mas se não era, era bem próximo de ser o principal. A relação identidade-alteridade, né? A constituição do eu e do outro, na constituição da escrita enquanto enunciado e ente discursivo. Representa a primazia analítica aqui enfocada. Uma coisa que sempre se fala quando a pessoa vai escrever projeto é que é preciso escrever com uma linguagem científica. Então você não pode usar palavras coloquiais, etc. e tal. Mas, vamos lá. Como é que eu aprendo uma linguagem científica? Eu tive muita essa dificuldade no mestrado, vocês sabiam quando eu era mestrando? Eu não conseguia, eu devo muito ao meu orientador do mestrado, ele tinha uma paciência, ele, ele, ele refazia a terminologia, assim, ele riscava a minha palavra, não, usa essa palavra aqui, usa essa palavra aqui. E aí eu levei um tempo para entender, cara, por que eu não consigo, não é que eu vou escrever sem erro, né? Aliás, eu aprendi isso, eu não me preocupo só escrevendo, e depois você corrige. Esse projeto aqui, obviamente, né, como a maioria das pessoas, não passou por grandes revisões, não passou por grandes reescritas. O que é ruim, é um ponto negativo. Ponto positivo, eu tentei incorporar, vou usar essa palavra, tentei incorporar a leitura. Então, assim, eu me dediquei à leitura. Então, eu fazia os esquemas, como é que eu vou compor essa história de tema e delimitação, o que é para eu fazer, o que é para eu dizer. E assim, uma das minhas preocupações era com a linguagem, né? É um projeto de doutorado. Então, mais do que no mestrado, tem que ter uma certa linguagem científica. Como é que se aprende isso? Lendo. Lendo. Você tem que ler os textos, você tem que ler tese, você tem que ler dissertação. E aí você começa a se acostumar com aquele texto. Aconteceu uma coisa comigo bem interessante no sentido de leitura, é que quando eu estava no mestrado, eu fui ler um texto de discurso chamado A Ordem do Discurso, do Michel Foucault. Eu era aluno do mestrado. Eu sou honesto com vocês, eu não entendi absolutamente nada. Nada. Eu terminei a primeira leitura, o que eu entendi? Nada. É frustrante, né? Mas vocês sabem por que eu não entendi nada? E eu vim entender o meu problema depois, né? É porque eu não tinha intimidade com os textos intelectuais e os textos científicos. E eu já fiz PIBIC e tal, mas não era uma leitura nessa pegada, por assim dizer, nessa frequência. Então, eu me dediquei à leitura antes de escrever esse projeto aqui, e eu tive uma facilidade, um ponto positivo, que era não ter mais o problema que eu tinha no mestrado, de uma linguagem considerada não científica. Mas aí há um outro problema. Qual é o problema? Você pode escrever de uma forma academicista demais, rebuscada demais. E muita gente acha que os professores gostam disso. Assim, a ideia é usar
um registro de linguagem, que a linguagem tem um DNA, né? Então a linguagem tem que ser uma linguagem acadêmica. E você aprende isso lendo. Mas é preciso ter cuidado, é preciso manter um certo equilíbrio, porque se você começa a mergulhar muito em confabulações, isso soa hermético, pedante, arrogante, pecados muito comuns na universidade. E não é essa a ideia. Agora, se você lê, né, assim, isso é muito interessante, né, em um projeto assim, esse meu tema de delimitação aqui, ele pretende investigar como se processa a leitura de textos numa faculdade. O objetivo principal, o princípio de formar professores perpassa a leitura escrita dos textos aqui em voga. A função do sujeito e da relação identidade-alteridade na constituição descrita enquanto enunciado e ente discursivo representam a primazia analítica aqui enfocada. Eu não sei se vocês percebem, mas não está tão claro. Está claro, assim, que o tema é identidade-alteridade, leitura escrita, questão de sujeito, enunciado e ente discursivo. Mas o que exatamente não está claro. Então, em alguns, aí vem as nuances, né? Se você, dependendo do que você está fazendo, você pode escrever um tema, uma delimitação muito temática e muito bem delimitada. Né? Você está trabalhando com variação fonêmica, pessoal do direito que trabalha com direitos humanos, ou que trabalha com uma coisa bem positivista, pessoal da história que está analisando um documento, uma coisa muito, muito específica, consegue fazer um tema e uma delimitação muito claras. Mas, na maioria das vezes, esses temas e essas delimitações, no meu caso aqui, por exemplo, que estava trabalhando com leitura escrita, são mais pontos de um mapa. Então, você localiza, né? Diante de tudo que se faz, diante de tudo que eu posso fazer no que concerne a leitura escrita, eu estou fazendo o quê? Subjetividade, sujeito, enunciado, discurso, identidade e alteridade. Muito bem. Isso tem que bater lá com as referências. Lá no final, é o último item. E pode acreditar, em geral, para muitos examinadores, é o primeiro item que se lê. Você vai ver o que o cara leu ou o que se supõe que ele vai ler. Né? Quais são as suas referências. Muito bem, esse é meu tema e a minha delimitação. E aí, logo depois, nesse esquema aqui, né, mais de uma década atrás, esse foi o esquema para a Federal de Santa Catarina. Como faz muito tempo, talvez algumas pessoas estranhem, a ABNT era diferente, né? O jargão da linguagem também. Por exemplo, aqui, proponente Leonardo Cristo Souza Costa é identificado, né? Tem meu nome. Para muitos programas hoje em dia, você não pode identificar o projeto tem que ser anônimo e tal. A abreviatura, né, MSc, hoje em dia se usa ME, né, de mestre, e não o mestre em ciência. Mas, em regra, saindo do tema da delimitação, eu vou para justificativa. Muito bem. E na justificativa eu faço o quê? Além do óbvio. Qual é o óbvio? O óbvio é que a justificativa vai obviamente, justificar, vai dizer por que o trabalho deve continuar, por que o trabalho deve ser selecionado, por que o trabalho deve entrar para determinado programa de pós-graduação, por que a pessoa que quer pesquisar aquilo deve entrar, por que aquilo merece ser pesquisado. É a justificativa. E a maioria dos manuais, vocês forem ler os manuais de metodologia científica, a maioria deles vai dizer que a justificativa, a parte do projeto que fala de justificativa, deve fazer uma justificativa interna e uma externa. A maioria vai dizer isso. E o que é uma justificativa interna? Uma justificativa interna é basicamente uma justificativa para a área. Ou seja, é uma justificativa, por exemplo, para a área de letras, para a área de linguística, para a área do direito, para a área da história e por aí vai. E uma outra parte da justificativa, que é sobre a justificativa externa. E muita gente vai dizer que esse externo é sobre a sociedade, aquela velha história, né, em que o seu projeto acrescenta para a sociedade, etc. e tal. Bom, é claro
que, para um bom entendedor, se espera que essas duas faces da mesma moeda estejam combinadas. Tá? Então, assim, estejam em perfil, você consiga visualizar uma combinação da interna com a externa. Ou seja, para eu fazer uma justificativa interna de um projeto de pesquisa, o que eu preciso? Além de conhecer a minha temática. Então, eu preciso ter lido sobre leitura escrita. Eu preciso ter lido sobre alteridade. Eu preciso ter lido sobre identidade. Mas eu também preciso conhecer os clássicos da minha área, porque senão eu não vou conseguir fazer uma justificativa interna. Eu, não, eu vou dar um exemplo para vocês que pode parecer fora da caixa no mau sentido, mas é um exemplo interessante. Eu tive o prazer e a honra de representar meu programa de pós-graduação num seminário de meio termo da CAPES. Né? A CAPES normatiza todos os programas de pós-graduação aqui no Brasil. Todo candidato tem que conhecer a página da CAPES. Por quê? Porque, entre outras coisas, lá na página da CAPES, vocês vão ter as fichas de avaliação dos programas. E é importante que vocês saibam como os programas de pós-graduação são avaliados. Então, existem critérios de avaliação para os professores, o que os professores do programa têm que fazer para aquele programa ser bem avaliado. Para os alunos, o que os alunos têm que fazer para serem bem avaliados. Isso é bem interessante, porque se você entende como o programa é avaliado, como ele ganha a sua nota mínima ou máxima, as notas no Brasil vão de 3 a 7, 7 é o máximo para um curso de pós-graduação, você começa a entender o jogo de como é que tipo de aluno eles querem. Né? Então, em resumo, eles querem um aluno que vá terminar o curso e que publique. E se o aluno já publicou? Ótimo, excelente. Muito bem. Eu estava lá na CAPES e saí do auditório para tomar um café. E enquanto eu estava tomando café, eu vi um documento, assim, num vitral, assim. Era o relatório Sucupira. Para quem não sabe, o relatório que efetiva as pós-graduações no Brasil, um documento histórico. E aí eu fiquei, nossa, o relatório Sucupira, eu nunca vi o relatório Sucupira de perto, né? Assim, tá protegido por um vidro e tal. Aí eu peguei meu celular e fui tirar uma foto do relatório Sucupira. Acho que eu vou até mostrar aqui para vocês, lá no final desse curso, a foto do relatório Sucupira. E aí, ao lado do relatório Sucupira, estava um busto do Paulo Freire. E aí eu fiquei olhando, né, para o busto. Eu vou tirar foto desse busto do Paulo Freire. E um colega, que nem era de letras, era da área de outra, se eu não me engano, ele era da sociologia, que estava no auditório ao lado. Eu não o conhecia, ele me viu fotografando, chegou próximo a mim e disse assim: tire logo a foto antes que eles tirem esse busto daqui e o relatório Sucupira também. Aquela frase me deixou meio aturdido e eu pensei: tirar o relatório Sucupira, isso aqui é um documento histórico, cara. Isso efetiva a pós-graduação no país, na República Federativa do Brasil. Tirar o busto do Paulo Freire, o meu pensamento foi um tanto ingênuo, né? Naquele momento eu pensei assim para comigo mesmo: mas vão tirar o busto do Paulo Freire para colocar o de quem? Isso é uma boa pergunta, e um tanto ingênua. Por quê? Eu fiquei pensando, mas vão tirar. É uma briga, assim, Piaget versus Paulo Freire vão eleger o teórico. Vocês entenderam, né? Que claro que não era simplesmente de tirar, não era para eleger um outro teórico, que é uma briga muito comum nas universidades, essa briga entre teóricos, né? No caso da linguagem, no caso das letras, os gerativistas contra todo mundo, ou todo mundo contra os gerativistas, os formalistas versus funcionalistas, o pessoal da análise de discurso pechetiana, olhando torto para o pessoal da análise de discurso Foucaultiana, e todo mundo olhando torto para o Manguenot, e por aí vai. Mas isso acontece em todas as áreas. O pessoal lá do direito que trabalha com direitos humanos olhando torto para o pessoal que trabalha com direito mais positivista e assim vai. O pessoal do mestrado acadêmico olhando muito torto para o pessoal do mestrado profissional. Mas eu estou falando isso por quê? Porque
para entender a importância desses dois marcos, né, assim, do busto do Paulo Freire e do relatório Sucupira, é preciso entender a importância dos dois para a educação no país, e a importância dos dois para a própria pós-graduação, para o próprio ato de pesquisa. Então, você não basta saber a teoria, não basta ler os livros do Bakhtin, não basta ler os livros do Foucault, não basta ler os livros do Dostoiévski, para quem vai trabalhar com Dostoiévski. Não é isso. É preciso também a leitura do mundo. Aí é a justificativa externa. Então, assim, eu preciso combinar o mundo onde eu vivo com os textos clássicos da minha área, com os textos fundamentais da minha pesquisa, certo? Então, assim, basicamente, não se preocupem que eu não vou ler a justificativa, sair lendo as linhas. Eu sugiro que vocês, né, se tiverem tempo, façam isso. Mas a minha ideia foi basicamente pontuar a importância da leitura e da escrita para a formação dos professores, o que obviamente é importante. Compreender o jogo entre identidade e alteridade para a relação de formação de professores, o que também me parece um tanto óbvio, e para fazer isso é preciso costurar esse jogo teórico dentro da linguagem, dentro da linguística, e fazer isso dentro da perspectiva de onde eu estava, né, da sociedade, da cidade, da universidade e tal. E aí, é claro que quando você é candidato, você é cego, né? Então, assim, você acha que está tudo legal. Eu utilizei um parágrafo que a banca me pediu para explicar, quando eu fui ser arguido. E eu vou ler esse parágrafo, é um parágrafo bem curto. Ele diz assim: justifica-se, portanto, a importância de tal pesquisa, à medida que a mesma se coaduna com os arquétipos teóricos constituintes da linguística aplicada, e vem colaborar socialmente para a praxis do ensino-aprendizagem e da formação de professores. Ao mesmo tempo, aí a combinação, né, essa primeira parte, na minha cabeça, era justificativa interna, e aí vem aqui a externa, ao mesmo tempo em que se articula junto a uma faculdade de letras de língua inglesa que forma professores na cidade de Manaus. A banca pediu para eu explicar isso aqui. E aí eu li, como eu estou lendo para vocês agora, e eu pensei, eu fiquei olhando aqui para a palavra arquétipos, lembro como se fosse hoje, há mais de 10 anos atrás. À medida que a mesma se coaduna com os arquétipos teóricos constituintes da linguística aplicada e vem colaborar socialmente para a praxis do ensino-aprendizagem e da formação de professores. A banca me pergunta, o que é isso aqui? Me explica. Aí eu pensei muito rápido na hora. Eu tento explicar o que eu escrevi, porque eles não entenderam. Eles não entenderam porque tá totalmente maluco, assim, não tá claro. Aí ou eu tento explicar de onde veio isso. Isso é uma boa pergunta, né? Eu tinha que responder a mim mesmo essa pergunta muito rápido. Então eu tento explicar o texto, me parece que eu pensei, isso não é uma boa ideia, né? Eu estou aqui como candidato, sou o mestre, candidato a doutorando. Eu vou explicar para uma banca de doutores que eles não entenderam, eles acharam estranho. Eu vou explicar, vou dizer para vocês o que significa aqui. Não me pareceu uma boa ideia. O que eu fiz? Olha, eu vou explicar de onde veio esse rascunho de ideia, eu usei essa expressão na época. Então, assim, eu tentei rascunhar a minha ideia. E saiu um rascunho mal feito, mal ajambrado. Eu fiz meu mestrado em linguística aplicada, falei para eles. E eu sou professor de língua inglesa. Então, eu li muitos textos ingleses e americanos de linguística aplicada. Né? Aí, fui para as minhas referências. Tem lá nas minhas referências um texto em inglês da Oxford, do Stern, um linguista aplicado clássico. Né? Conceitos fundamentais do ensino da linguagem ou do ensino de línguas, para quem prefere. Mas,
Quando eu li o livro do Moita Lopes, do Luiz Paulo da Moita Lopes, por uma linguística aplicada em disciplinar, aí eles começaram a balançar a cabeça, assim, ah, é, a minha cabeça mudou. Então, assim, em outras palavras, os textos organizadinhos, com caixinhas compartimentalizadas que eu havia estudado na tradição inglesa americana, para mim foram substituídos por textos, como diz o Moita Lopes, indisciplinares. Então, assim, textos clássicos da área na qual eu tinha estudado lá no mestrado, de linguística aplicada, certo? Se eu fosse candidato ao mestrado, o que se esperaria? Provavelmente se esperaria de mim menos conhecimento metodológico, até porque, em regra não, todo mundo que passa no mestrado vai estudar metodologia. Mas, em regra, depois que você sai do mestrado e entra no doutorado, você não vai estudar metodologia. Então, o que se espera? Que um candidato ao mestrado fale menos sobre metodologia. Não é porque ainda não teve esse chão. E se por um acaso ele entrar nesse terreno, muitos pontos, como se fosse um videogame, assim, muitos pontos naquela fase, porque esse não é o comum. Então, quem puder estudar metodologia, estudar estudo de caso, estudar etnografia, não é algo tão difícil, só que é algo que não circula. Então, assim, tentar discutir os dados, é claro que no mestrado você não, em tese, assim, você não vai levar os dados todos bonitinhos já para serem analisados. Não, você não vai fazer isso. Mas, se você já tiver uma certa ideia do conteúdo metodológico, muitos pontos para você. Mas o que se espera de um bom candidato ao mestrado, que ele não é que ele escreva uma boa justificativa, escreve uma boa justificativa interna, uma boa justificativa externa, bonitinha, né? Como se diz assim, bonitinha, bacaninha, redondinha, mas que não diz nada com nada. Mesmo que existam erros na sua justificativa, esse aqui foi um erro que eu cometi. Se a banca questionar o seu erro, olha, isso aqui não está claro, isso aqui está nebuloso. Por quê? Porque eu escrevi de uma tacada só, não reescrevi, que é o certo a ser feito. Então, me explica isso daqui. E aí o que que você faz? Você chama o livro. Eu tive essa ideia aqui quando eu li o fulano. Ah, perfeito. É isso que se espera de um candidato ao mestrado. Você está estudando os textos antes de passar. Muito bom. É isso mesmo. Né? Você não vai estudar os textos. Isso é uma coisa bem arriscada. Muita gente joga com dados, né? Assim, joga na roleta. Eu não vou falar roleta russa, né? Porque é o momento que nós estamos. Joga na roleta, sim. É, vou ver o que dá, vou ver o que acontece. Isso não é uma boa ideia. É melhor ler os textos. Então, antes de escrever, leia os textos. Há uma aplicabilidade muito prática na justificativa. Você vai trazer a justificativa interna do seu projeto, você vai trazer a justificativa interna daquilo que você quer pesquisar. De onde? Dos textos clássicos, seja da área que você está pesquisando, ou seja da temática que você quer estudar. Então, assim, eu sou de letras linguísticas, eu preciso conhecer os textos clássicos de letras linguísticas, linguística aplicada, mas eu também preciso conhecer alguma coisa da temática com a qual eu quero trabalhar. Isso é um tanto fundamental. Isso deveria ser feito na graduação? Deveria ser feito na graduação. A graduação deveria, basicamente, ler textos clássicos. Mas, isso quer dizer que a graduação não lê nenhum texto clássico? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que deveria ler mais. Eu sinto uma grande insegurança dos alunos. Por quê? Porque a pressão do mercado é tão grande, e é claro, né, precisa ser, as pessoas, eu costumo dizer para os meus orientandos, para os meus alunos, olha, não importa quantos livros você leu, não importa quantas línguas você fala, você tem que pagar a conta do supermercado. Então, assim, é claro, as pessoas vão se preocupar com empregabilidade, as pessoas vão se preocupar em ter um emprego, as pessoas vão se preocupar em conseguir pagar o supermercado. Mas a graduação não pode ser só isso. Ela também precisa fortalecer o aspecto teórico. E é muito engraçado, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas muita gente critica as graduações dizendo que a graduação ela
ela discute muita teoria e pouca prática. Então as pessoas saem da graduação sabendo quase nada de prática, só sabem teoria. É, assim, é isso, porque eu acho que não é exatamente isso. É isso que se diz, né? Mas não me parece que seja isso não, porque eu noto uma certa insegurança. Eu tive essa insegurança quando eu saí da graduação. E eu confesso que fui muito ajudado, assim, por professores meus, que depois se tornaram meus colegas quando eu virei professor da universidade, que me ajudaram, olha, lê o texto tal. Essa conversa, o pessoal chama de mentoria hoje em dia, né? Tutoramento, essa conversa acadêmica é muito interessante. Então alguém diz para você, olha, você quer pesquisar cinema, cara? Você quer estudar o quê? Você quer estudar Morin? Você quer estudar Foucault? Você quer estudar Bakhtin? Você quer estudar o quê? Você vai estudar isso aonde? Sim. E aí as pessoas que já estudaram começam a dizer para você, olha, tem um professor, tem um cara que foi para o exterior e acontece isso, isso e isso, tem um intercâmbio lá de Brasília. As pessoas começam a falar, né? Uma das dificuldades que tem melhorado, mas ainda falta muito para melhorar de forma mais substancial, é que você não encontra isso na internet. Isso aí tá com alguém, né? Você precisa conversar com a pessoa. E hoje nós já temos internet, tem rede social, não sei o que e tal. Mas em 2002, quando eu fui aprovado, não tinha assim. Você tinha o site do programa que publicava o edital, mas você não tinha essa virtualização lá que tem hoje e que ainda precisa aumentar para que a informação circule, para que as pessoas conversem. A gente não tinha o Chomsky no Facebook, por exemplo. E você não tinha a tradição dos MOOCs, lá, dos cursos das universidades americanas, das universidades europeias, de você assistir alguém dando um curso sobre uma determinada temática. Bom, a justificativa é um item muito próximo das referências. Muito próximo. O tema e a delimitação é muito mais um item braçal, né? São poucas linhas ali que você tem que arrumar e fazer uma espécie de um cartão de visita do seu projeto. Mas a justificativa precisa ser um alinhamento cirúrgico muito bem feito, uma cirurgia de ideias entre os textos lidos, entre os textos clássicos da área, da sua área, se você é da história, do direito, da geografia, da antropologia, da odontologia, você precisa conhecer os textos clássicos da área. Em algumas áreas, o pessoal da saúde, o pessoal de determinada área de exatas, o pessoal da física, há uma tradição muito grande de paper, né, uma tradição muito grande de artigo. Isso também acontece na área de humanidades, mas a área de humanidades tem um negócio com os livros. Então, assim, você precisa ler os livros. É fundamental. É fundamental. Para quê? Para você entender os conceitos. Eu preciso entender, o exemplo que eu dei antes, né, o que é a educação bancária do Paulo Freire, eu preciso entender o que é discurso para o Foucault, mas eu também preciso entender o que é o pensamento freiriano, porque ele vai mudar de ideia. Né? O Paulo Freire que escreve Educação na Cidade não é o mesmo Paulo Freire que escreveu Pedagogia do Oprimido. O Foucault que escreve, que ministra o curso que depois é degravado Os Anormais, ou que o último curso antes dele morrer, A Coragem da Verdade, em 84, não é o mesmo Foucault que fez aquela palestra que se transformou no texto A Ordem do Discurso. Então, assim, você precisa entender o pensamento. Mas eu vou entender o pensamento antes do mestrado? Provavelmente não, porque você não vai ter tempo para isso. Mas você precisa ter lampejos desse pensamento. Né? Primeira coisa é aprender os conceitos. Segunda coisa é entender como a pessoa raciocina. Isso em humanidades é obrigatório, você precisa entender como a pessoa raciocina, como a pessoa organiza o seu pensamento, certo? Então, a justificativa tem uma relação umbilical com as referências. E eu deixo aqui esse parágrafo, meu erro, né? Mas que foi bom, né? Assim, eu tive sorte, assim. A banca bateu o olho no parágrafo, isso aqui não está claro, explica para mim.
E a minha explicação me ajudou, porque embora a minha escrita esteja ruim, ela foi oriunda de uma leitura, de um processo reflexivo, de eu ficar pensando sobre o texto. Então, eu tenho que melhorar o texto aqui que eu escrevi. Mas esse texto veio não de enrolação, não de embromação, mas ele veio da mitigação, da reflexão, do pensamento do que eu li, certo? Então, a primeira coisa não é escrever a justificativa. A primeira coisa não é escrever o tema e a delimitação. A primeira coisa é ler, é buscar referências para ler, ler, ler e depois começar a estruturar esses itens da escrita, certo?